Olá, pessoal! Estamos aqui em mais uma quarta do Refrigério. Eu sou a Tatiana do Carlos. Eu sou o Carlos da linda Tatiana Que Dalcin. isso, marido, muito obrigada. Só que hoje nós estamos em um formato diferente, né, amor? Nessa mesa aqui nós convidamos um casal topíssimo, maravilhoso, para falar de um assunto de suma importância. Nós estamos no mês de maio, mês da família, e hoje está aqui conosco João e Maísa. Líderes de pequenos grupos multiplicadores, líderes de casados para sempre, paz para toda a vida, mas acima de tudo, servo do Deus Altíssimo. E junto com a sua esposa tem sido uma bênção para nós caminharmos juntos aqui na PIB de Irajá. Se apresente para nós, por favor, queridos. Olá, meus amados, pastor, Tati, você que está aí nos assistindo. Estou aqui, eu sou o João da Maísa. Oi, queridos, eu sou a Maísa do João. Tem que ter a betoquinha, né? Tem que me tocar, né, meu irmão? E acima de tudo, como o pastor falou, nós somos servos do Senhor, temos a honra de caminhar aí ao lado dos irmãos, servindo aqui na nossa amada igreja. Muito bem, nós vamos conversar nesse episódio sobre tempo de refrigério na vida familiar. E esse casal aqui tem assim umas particularidades na vida muito interessante sobre o assunto. Verdade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Estamos aí nesse mundo onde vivenciamos várias situações boas e não tão boas assim. Quando esse texto vai relatar mantenham-se firmes, que nada os abale, o que vocês podem falar um pouco desse manter firme em momentos difíceis, em momentos que abalam às vezes até mesmo a nossa fé, né? Eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês o que é esse manter firme, mesmo em tempos difíceis. Eu acho esse texto, tá, que ele, como você bem colocou, ele resume alguns princípios, né, alguns princípios bem reais, os princípios básicos que norteiam a nossa vida como cristão, né? Quando ele fala sobre manter firme. Jesus, ele vai nos dizer que no mundo nós teríamos aflições. Eu gosto muito de pensar nesse texto como não uma possibilidade remota de nós passarmos por momentos de dificuldade, né? Eu penso que não há mérito em nós do ponto de vista de sermos totalmente isentos de passar uma luta, Sim. uma dificuldade, passarmos por momentos de provação. Mas aí é que neste momento, e a Bíblia traz alguns exemplos, né? Eu estava olhando o último vídeo, por exemplo, quando a gente fala de Jó. Vocês falaram de Jó, um desses exemplos de que, embora as dificuldades da vida, e elas são reais, são possíveis, possam nos acometer, há necessidade de nós nos mantermos firmes. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que nesse momento se revoltam contra Deus, culpam a Deus, deixam a fé e se perdem. Nós, como famílias, e olhando os alicerces da família, e pensando no texto bíblico que nos orienta sobre em que bases estão construídas a nossa casa. Qual a base? Né? Quando a gente olha o homem que construiu a casa sobre a rocha e sobre a areia. Quando a gente pensa que nossa base é Jesus, sim, podemos passar momentos difíceis, mas aí é a oportunidade de nós passarmos olhando para aquele que é possível mudar todas as situações. Exatamente. João e Maísa têm uma família lindíssima, que são 2 filhos maravilhosos, e eu gostaria que a Maísa contasse um pouco, Maísa, o que abalou vocês de um tempo, né? Durante um tempo, e o que fez vocês permanecerem firmes em relação à família. Muitas das vezes a gente, ao longo da vida, da caminhada, do casamento,
são várias situações que acontecem, né? De dificuldade, mas primeiramente nós precisamos estar sempre buscando ensinamentos, tudo aquilo que nos oferecem da palavra de Deus para poder estar fortalecendo no Senhor, né? Existem uma história de milagres, toda família tem histórias de milagres, a nossa não é diferente. Mas a base é sempre estar voltados para Deus, certos que Deus está no controle. Muitas das vezes nós falamos que Deus está no controle, mas não falamos da boca para fora, mas não sentimos isso no coração de fato. E a gente percebe isso quando vem um dia difícil, o dia mau, em que a gente coloca aos pés do Senhor a dificuldade. Já passamos na nossa casa situações financeiras e que colocamos aos pés do Senhor, e o que falou mais alto foi o amor a qual nós nos aliançamos no altar. Amém. Isso foi fundamental. Sim. E aí questões financeiras, depois veio questões de saúde, até questões de relacionamento, porque duas pessoas precisam estar sempre abrindo mão do seu eu para poder o relacionamento fluir. Às vezes tem situações que a gente traz da nossa família de solteiro, que não se enquadra mais, não se adequa mais à vida de casado. Então a gente precisa muito perceber se aquilo que nós estamos vivenciando dentro do casamento é saudável para o relacionamento familiar, mesmo que a gente já tenha trazido isso da nossa vida de solteiro. Então é muito importante essa avaliação. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, né, amor, mediante que a Maísa tem falado, o João, é bom nós desenvolvermos e oferecermos momentos saudáveis nos dias bons, né? Muito amor, muito carinho. E quando vier os dias maus, esses dias bons, a qual foram construídos, né? De fato, isso não irá abalar a estrutura familiar, né? Que, inclusive, se você está gostando desse momento aqui bate-papo, eu convido você a curtir o nosso canal, a se inscrever no nosso canal e compartilhar também, porque você não simplesmente estará abençoando a sua vida, mas também você estará abençoando outras famílias e outras vidas também. E aí, Maísa e João, dentro dessa formatação familiar de marido, esposa, pais e filhos, a nossa responsabilidade aumenta, porque os nossos filhos, eles nos observam. Os nossos filhos observam os nossos comportamentos nos momentos que tudo vai bem, e eles observam também o nosso comportamento nos momentos que não está tão bom assim. Nós temos uma grande responsabilidade de transmitir para os nossos filhos valores e princípios. E nós sabemos que os nossos valores e princípios estão firmados na palavra de Deus. E tem sido um desafio imenso transmitir esses valores para gerações futuras. E como que vocês lidam com isso? Como que tem sido na realidade da casa de vocês? Vocês têm hoje um filho jovem e um filho adolescente. Como tem sido essa transmissão de fé, essa transmissão de valores e essa transmissão de princípios? Nós temos um filho de 21 anos, né? E um de 15, são 2 meninos, e não vem um manual, né, de instrução de como nós devemos fazer. Mas, assim, a palavra de Deus, sim, ela diz como nós devemos fazer. E, principalmente, estar vivendo aquilo que você fala, que você prega. Se a palavra de Deus ela está te ensinando um determinado comportamento, não é o que o marido acha ou o que a esposa acha ou o que foi trazido da sua família anterior, mas é o que a palavra de Deus diz, porque ali a gente aprende. E nós temos muitos cursos que a igreja oferece para que possa estar facilitando esse entendimento. Nós não viemos de lar evangélico, nem eu nem o João, mas uma coisa nós fizemos,
nós conversamos e fizemos um acordo que nós queríamos fazer diferente. Porque aquilo que nós trouxemos, entendemos que não foi saudável. Uma família que tinha princípios, mas não eram famílias que estavam alicerçadas aos pés do Senhor. Então, como nós percebemos, isso era o caminho, isso era a forma, mas não sabíamos como fazer. Então, resolvemos buscar, aprender. E aí foi possível aprender, né, querido? E aprendemos tudo na igreja. Desde casamos e trazíamos todo esse arcabouço que a gente entendeu que era negativo para as nossas vidas. E como mudar isso? E aí, pastor, mudar isso para chegar num ponto que eu acho que tem a ver com esse ponto que o senhor trouxe, que é o legado. Legado é algo que você sempre faz, sempre deixa. E legado eu creio muito na visão de você deixar para gerações futuras. E claro, quando a gente está falando de família, estamos falando dos nossos filhos e filhas. Provérbios 22:6. Ensina o menino ou a criança no caminho que deve andar, para quando crescer nunca se desviar dele. Tem muitos desafios nos tempos atuais, a gente sabe disso. Mas essa construção em relação a como passar isso, e principalmente os valores cristãos, ela tem que ser feita, como a Maísa disse, dentro do caminho. E esse texto é muito interessante, porque ele fala, você tem que estar no caminho. Não adianta você apontar o caminho, é aquele que você está fora do caminho, você tem que estar no caminho. E ao mesmo tempo, vivendo aquilo que você prega, o que você cobra das pessoas. Não adianta, por exemplo, eu vejo muito, a criança, o jovem, chega na adolescência e entra na fase rebelde. Mas antes não houve nenhuma construção do pai e da mãe com aquela criança. Houve afastamento. E aí, quando chega com os 15 anos, vamos construir. É mais complexo, é mais difícil. Então, essa é uma coisa rotineira, constante, que deve ser parte do dia a dia da família. E colocando, né, esses valores, esses princípios em prática, eu gostaria que vocês citassem aqui pra gente, pelo menos 3 práticas, né? Como colocar em prática? 3 tipos de prática, esses valores e esses ensinos. Como transferir, né? Colocar em prática para os filhos, isso. Você falou algo, Tati, e aí voltando para a questão de, no dia ruim, né, no momento de prova, nós lembrarmos do que Deus já fez na nossa vida. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu vou citar um momento. Quando eu estava na primeira internação do nosso filho, um dos nossos filhos foi internado durante um tempo, foi uma rotina de muito hospital. Na primeira internação, eu pensei no que Deus já tinha feito. Deus já tinha feito uma obra muito grande na vida dele. Uhum. E aí eu pensei tal qual o povo de Israel, quando estava entrando na Terra Prometida, e vivia aquelas dificuldades. Olha, Deus que já fez, por exemplo, o Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que vai me fazer vencer as muralhas de Jericó. Sim. Então, naquele momento, eu pensei o seguinte, olha, o Deus que salvou meu filho, porque no nascimento dele ele já foi uma grande prova, é o mesmo Deus que vai fazer com que ele vença essa enfermidade. E o Senhor foi fiel e continua fiel. Essa é uma grande prática. Encher a nossa cabeça de coisas que o Senhor fez, de vitórias que Ele te deu. Você não é aquele momento de prova, você é o que Deus fez constantemente na sua vida. E você viver isso com a sua família vai fazendo com que eles possam entender isso. E a segunda prática, Maísa? E a palavra que também veio ao meu coração nesse momento, que tem um momento que o rei fala assim, se ele não tivesse salvado vocês desse momento? E aí ele fala assim, que para mim é um norte na nossa vida, na nossa casa. E se ele não tivesse feito, mesmo assim, nós continuaríamos o adorando. Então a primeira coisa que nós precisamos estar muito voltados é para a soberania de Deus. A soberania de Deus é
Se ele fizer, ele continua, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Porque Deus não está para nos servir, mas pela misericórdia as bênçãos e os milagres chegam. Outra coisa que também na nossa casa é muito fundamental é prestar atenção de quando nós queremos um grande milagre, no caminho desse grande milagre existem pequenos milagres, acontecimentos que a gente não pode se distrair. São sinais, né? São sinais que Deus ele vai preparando para esse grande milagre. E às vezes nós focamos tanto em algo muito grande. Exato. E Deus está trabalhando em cada detalhe para que possa você está preparado, cada um de nós estamos preparados para chegar a esse grande milagre. Quando muitas das vezes uma coisa que eu sempre pedia no louvor, quando o Senhor chegava, quando eu sentia a presença do Senhor em oração, eu só pedia ao Senhor uma coisa que às vezes é até brincadeira para muitos, né? Mas eu pedia, Senhor, me dá um rim novo para meu filho. Isso era algo que eu pedia e eu clamava, Senhor, me dá um rim novo. E aprove o Senhor que esse rim chegasse. Mas em todo tempo nós confiamos no Senhor, não para fazer o que nós determinamos, Exato. mas para que Ele tivesse misericórdia da nossa vida. E essa alegria chegou, e é muito bom viver as coisas do Senhor na nossa casa. E com isso, os nossos filhos estão vendo. O meu mais novo, essa experiência de saúde, com o meu filho mais velho, o meu mais novo, um dia falou para mim assim, mãe, o que eu mais admirei no tempo que nós passamos essa dificuldade foi a forma com que vocês se controlaram, a forma que ele disse assim, se controlaram, a forma com que vocês tratavam esse assunto, mesmo estando triste, porque eu vi que vocês estavam tristes, mas vocês não perderam a razão, não perderam a direção, porque senão ficaria tudo pior. O desespero não bateu na porta, né? Mas não dominou. Vocês não permitiram que o desespero conduzisse a vida de vocês, né? Perfeito. Que interessante. Porque a nossa né? fé vai além das circunstâncias, né? O João citou aqui o texto de Jó, quando a esposa dele lá, depois que Jó é acometido de tumores malignos, de uma enfermidade durante todo o corpo, espalhada pelo corpo inteiro, e aí a esposa vira para Jó e fala, por que você não amaldiçoou esse teu Deus e morre? E aí Jó vira para ela e fala, como pode você falar assim? Nós recebemos o bem de Deus e agora nós vamos receber o mal? Jamais eu vou fazer isso, jamais eu vou amaldiçoar. E a Bíblia diz que em tudo Jó não pecou. Só que nós somos humanos. Tem horas que as aflições elas batem, tem horas que as circunstâncias elas são contrárias e há momentos que nós estamos a se desesperar, há momentos que nós estamos a nos descontrolar e eu penso que é nessa hora que a palavra de Deus faz toda a diferença. Por isso que o salmista vai dizer, a tua palavra eu escondi, eu guardei no meu coração para eu não pecar contra ti. Há momentos que nós lemos a palavra, num dia, por exemplo, e aquela palavra serviu de alimento ali para aquela hora. Mas aquela palavra fica cravada no nosso coração e nos momentos de dores, de dificuldades, a palavra salta na nossa mente e nós nos lembramos das promessas do Senhor. Então, ver o que Deus tem feito através das gerações tem sido maravilhoso. E aí eu lembro do Salmo 78, quando o salmista fala que nós precisamos contar às outras gerações as maravilhas e os grandes feitos que Deus tem feito. Esse texto tem a ver com a história de Israel, tem a ver com a história do povo de Deus. Contar à futura geração as grandes maravilhas que o Senhor tem feito. O que me chamou a atenção aqui da Maísa, né? Contando essa experiência que eles passaram, que nem tudo sai do nosso jeito. Não. Né? E é claro que a nossa forma de pensar é não passar pela dor. É natural a gente não querer passar. Né? Senhor, o Senhor poderia operar um milagre, né? E trazer um rim novo. Mas no caso do João, o rim estava do lado. Estava do lado. Criado às margens dos rios de Piabetá.
Para quem não sabe, né? Conte pra gente aqui o que Deus fez em relação ao rim, né? Do JP. O rim acabou paralisando. Do JV. JV. João Vitor. É muito João nessa família. É João pai, é João Vitor, é João Pedro, ele João precisou Gabriel. de um rim. E o que aconteceu? Após a hemodiálise, né? Antes disso, deixa eu só trazer um ponto que traz também muita relevância, que é nós sempre trabalhamos pela misericórdia na obra de Deus. E quando nós fomos acometidos, porque toda família é acometida, Sim. Abala, né? O pastor falou, quando vem isso aqui, ele fala assim, para tudo que você está fazendo. Larga a igreja. Para a obra. E aí nós fomos muito assim, nós ouvimos uma voz muito clara dizendo, não parem, prossigam. E aí nós estávamos no encontro de casais, nós fomos convidados de forma muito amável por vocês para fazer uma palestra. E naquele momento que nós estávamos fazendo a palestra, o JV estava numa clínica de hemodiálise. Ele teve que submeter a esse tratamento que é muito complexo, é muito difícil. Na época ele estava com 19 anos. E um dia depois, meus irmãos, nós recebemos um telefonema do médico dizendo que havia compatibilidade completa entre eu e o João Vitor, que nos permitia fazer aquela operação. É para glorificar. Foi um dia, pastor. É para glorificar de pé. Isso nós nunca mais... Deus não precisava fazer isso, como a Maísa falou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas são acrescentadas. Foi um dia depois. Tanto é que nós ficamos assim, meio... o que fica... E o texto, né, que a gente leu de 1 Coríntios 15, 58, ele vai muito nessa linha. Permaneça. Nós falamos sobre permanecer. E, por exemplo, uma outra coisa muito relevante. Vida em igreja, em comunhão. Eu gosto muito daquele salmo que diz que quão bom e quão suave que os irmãos vivem como. Ali Deus ordena a vida para sempre. Tem sido assim na nossa vida, com o nosso casamento, com os nossos filhos. Porque sem a igreja nós não sabemos, nós não imaginamos como é que nós teríamos passado por isso. Sem chorar aos pés do Senhor no momento de dificuldade. Sem passar pelas coisas e olhar para trás e falar, cara, como é que nós passamos? E a gente entender que foi a oração dos irmãos que nos sustentou durante esse tempo. E como fomos sustentados? A paciência é algo que muitas das vezes nós não temos a resposta, mas precisamos ter a paciência. Jairo, quando foi buscar Jesus para que pudesse levar para sua filha que estava doente, Jesus ainda continuou ali, atendendo a multidão e Jairo aguardando. Essa era uma palavra que ficava muito no meu coração. E Jairo, imagina a angústia daquele pai aguardando que a filha já estava morrendo até que chega a notícia que a filha morreu. Naquele momento eu vejo que Jesus ele vira para Jairo e fala, ali ele percebeu que a dor chegou a um estágio que ele falou, agora é a minha hora. E ele falou, vamos. E aí ele foi e toda a história, né, de milagre acontece. Agora, eu gosto de destacar muito o tempo que Jairo esperou. Aquele tempo angustiante de aguardar e esperar. E aí, como o João falou, na questão de como é que nós vamos fazer, o que nós vamos dar se nós estamos esperando. Mas o sustento da palavra de Deus é independente do que nós aguardamos. E aí, muitas das vezes vinham ao convite, inclusive da palestra, né, que o pastor Carlos nos convidou, como eu falei para o João, como nós podemos falar algo dentro de uma situação dessa. E Deus agiu poderosamente, porque não somos nós. É o Senhor que faz toda a obra. E nós precisamos estar dispostos sempre. Amém.
Agora, Maísa e João, uma questão importantíssima para a família vencer os desafios da vida, vencer as aflições, é a parceria. A parceria é essa que foi perceptível pelo seu filho adolescente. Quando você fala que ele disse, eu percebi que vocês tiveram controle, ficaram controlados, equilibrados. Então, a parceria faz muita diferença numa vida familiar, para os momentos bons e para os momentos ruins também. Sim, inclusive o texto, né, de 1 Coríntios 15, 58, na parte B, vai dizer exatamente o que vocês acabaram de falar. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, Exatamente. pois vocês sabem que no Senhor o trabalho não é em vão. Em vão. Quantas vezes situações difíceis que a gente enfrenta e as pessoas, logo de instância, de primeira, querem parar com tudo, né? E de fato, quando a gente trabalha no reino do Senhor, na casa do Senhor, né? É que nos faz renova nossas forças, né? Exato. É o que nos faz, o que nos mantém de pé. Prosseguir, né? Exatamente. Então aí, Tati, é importante nós darmos uma pausa aqui e falar para aqueles que estão nos acompanhando nessa hora que você pode estar passando uma luta, uma dificuldade e está pensando em desistir. Está pensando em parar tudo aquilo que Deus tem planejado para a sua vida, tem pensado até em parar de fazer a obra de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Eu me lembro de Davi, quando ele foi para a caverna. Caverna de Adulão. Davi estava lá na caverna de Adulão, não queria saber de mais ninguém, estava ali vivendo um momento difícil na vida, estava num momento de fuga, e ele queria era ficar sozinho. E aí, o que acontece naquela caverna? Pessoas em maiores dificuldades do que Davi ou em dificuldades iguais se apresentam ali também para serem ali ministrados pela vida de Davi. Então não adianta. Exatamente. Não tem para onde correr. Você não pode correr daquilo que Deus tem para fazer na sua vida e também através da sua vida. E para nós encerrarmos aqui, né, eu gostaria de ouvi-los com a seguinte pergunta, né? Eu gostaria que vocês dessem instruções como manter esse equilíbrio, o tal equilíbrio que o João Gabriel falou, né? Eu fico admirado, mesmo passando situações difíceis, vocês foram equilibrados. Eu gostaria que vocês falassem aqui para o nosso público, né? Como manter, o que fazer, né? Qual é a instrução para manter esse equilíbrio mediante as questões da vida apresentada? Uma coisa que eu acho fundamental e que é muito desafiada nesse tempo é a capacidade de ouvirmos a voz de Deus. Percebermos esses pequenos sinais que Deus está enviando e que reforça muito. Eu sempre costumo dizer o seguinte, uma coisa é nós lermos lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar ali. No vale da sombra, onde a morte é uma possibilidade. Ouvimos muitas vezes isso dito por médicos, por profissionais. A morte é uma possibilidade. Seu filho pode ir à morte. E quem que te consola? O Senhor. Agora, você tem que estar com o ouvido sensível para numa visita, como nós recebemos do nosso pastor, foi Deus que estava ali falando. Nós estávamos no vale da sombra da morte. Nós estávamos caminhando ali onde a morte estava lado a lado. Mas Deus enviou esses pequenos sinais e a gente ter a capacidade de não deixar. Assim como os discípulos deixaram que a tempestade tirasse a capacidade deles perceberem que Jesus estava no barco. Aconteceu isso porque eles deixaram de olhar para Jesus. Eles tiraram os olhos. O vento soprou mais forte, o mar ficou mais bravio, eles pararam de olhar para Jesus. Eles tiraram. Então, aí eu poderia falar com quem está nos assistindo. O que você não tem escutado, você que está passando um momento de dificuldade, você que está num momento de luta, Deus pode estar falando. Está te dando sinais. Cada amanhecer é uma nova oportunidade. A gente acordava e falava, estamos vivos, Ele está vivo. E junto com vocês acordava a misericórdia de Deus. Misericórdia do Senhor. João,
nós entendemos a questão da fé, né? E eu queria ouvir aqui mais um pouco também, em relação a essa instrução, e a nossa razão, Maísa? E o nosso emocional, né? E onde fica? Porque grita, É a luta né? da fé e a razão, né? Eu Entre a queria que fé e a você razão. falasse aqui um pouquinho como que você, como mãe, né, se portou, né? Entendemos que como servos do Senhor, a gente sabe que a fé, ela precisa estar conosco, que a gente não pode largar, mas nós também temos o caminho de 2 trilhos, né? Para o trem passar tem trilho, que é a fé e a razão. E a razão? Qual é a instrução que você pode passar aqui para o nosso público, mediante essa situação bem difícil, né? Como controlar, como manter equilibrado, tal equilíbrio que o João Gabriel falou, na questão da razão, das emoções. Então, as emoções ficam abaladas, as perguntas vêm e a necessidade de compartilhar. Não podemos passar tais situações, tais dificuldades, estando sozinhos. Nós temos uma família que a gente caminha junto, mas é muito importante estar com outras pessoas, conversar, falar, dialogar e expressar o que está sentindo. Estar triste não abala, não quer dizer que você não tenha fé. Chorar não quer dizer que você não tenha fé. Duvidar em algumas situações, a dúvida de que será que vai acontecer, será que não vai acontecer, tratamos da fé. Falamos sim que vai passar as questões sobre a nossa mente, mas elas não podem fazer morada. Então, vai passar sim, e aí o que eu vou fazer com esse pensamento? Eu vou mergulhar na desesperança ou eu vou trazer à minha mente possibilidades de esperança? É muito importante o conhecimento. Se você está passando uma situação, chegou uma notícia que você desconhece, primeiramente, vem o choque, precisamos aceitar aquilo como realidade. Então não adianta fugir, fingir que não existe, seja a situação que for. Primeiro, aceitação. Segundo passo, conhecimento. O que eu preciso saber cientificamente, fisicamente, sobre essa situação. Então, o conhecimento para que você possa, então, lançar mão daquilo que tem no mundo. Saber lidar, né? No mundo. É muito bom você ter o conhecimento. Aquilo. Saber lidar, o que fazer, como fazer. Qual né? profissional, o que eu vou, qual o exame, qual a medicação. Então, é muito importante que esse conhecimento se faça presente. Não é simplesmente espiritualizar tudo, né, Sim, Maísa? porque Deus usa pessoas, Perfeito. Deus usa medicamentos, Deus usa o que Ele quer, como Ele quer, o tempo todo. Nós só precisamos estar disponíveis para o Senhor e para esse entendimento. Então, não adianta ficar recluso sem buscar o conhecimento daquilo que está passando. E aí, compartilhar, conversar, é muito bom essa unidade de amigos, de irmãos, de profissionais. Sempre lembrando também, Tati, que por trás de cada pessoa existe um espírito. E nem todas as palavras, muitas das vezes, são palavras de bênção. É muito importante que a gente fique muito focado na esperança. Ter o discernimento. Discernimento. Exatamente. Porque tem momentos também que tem pessoas que vêm com uma palavra, né? Para desanimar, desistir, desestruturar, né? Pois é. Tá lá o texto de Jó que mostra isso, né? Os amigos começaram tão bem, mas depois degringolaram, aí veio Eliú para salvar a situação. E qual foi esse desfecho maravilhoso desse vale que não abalou vocês? A partir dali, daquele telefonema que a gente recebeu, nós nos colocamos, né? E aí,
foi ciência. Nós cremos que Deus podia trazer um rim, curar o rim do João Vitor, como continuamos crendo. Mas ele usou a ciência ali, a medicina, e aí nós nos submetemos a um transplante, né? E aí um dos meus rins saiu e hoje está no João Vitor e assumiu todas as funções renais que os rins naturais dele estavam comprometidos, não podiam fazer. E estamos vivendo esse tempo aí e louvando, nós estamos, como o texto diz, nós estamos como quem somos. Quando o Senhor renovou a nossa sorte por intermédio desse procedimento cirúrgico, mas, acima de tudo, com o suporte da nossa igreja, com o suporte do nosso PGM, que esteve ali aliançado com a gente, nosso pequeno grupo multiplicador, que nos tirou. Nós estávamos ali. E a nossa família, os nossos irmãos, tantos irmãos, né, que nos ajudaram e continuam nos ajudando nesse período, vivendo essa comunhão que a gente tanto pregou. Glória a Deus. Amém. Eu não tenho dúvidas de que você foi muito abençoado com tudo aquilo que foi dito aqui. Essa história que manifesta o poder de Deus. Quem sabe você está precisando de um milagre, de uma manifestação do poder de Deus na sua vida. E a história da família do João e da Maísa serve de um encorajamento para você, para a sua casa e para a sua família. Que Deus abençoe de maneira poderosa a sua vida e que esse compartilhamento possa abençoar demais a sua casa. Queremos agradecer pela vida preciosa de vocês. Gilma, foi uma honra. Terem Obrigado aceitado pelo o convite. desafio de estar aqui conosco, compartilhar um pouquinho, né? Foi muito bom. Daquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Com certeza eu aprendi, tenho aprendido bastante com o testemunho que vocês têm dado. E eu acredito que também outras famílias, pessoas também foram abençoadas. E eu quero também te desafiar mais uma vez a curtir o nosso canal, a se inscrever no nosso canal e a compartilhar esse canal que tem sido uma bênção. Feche seus olhos. Vamos orar, João? Você pode orar para a gente. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pela maravilha que é poder te servir. Amém. Te louvamos ao Senhor porque o Senhor tem nos chamado. Obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigado pelas tuas misericórdias. Ó Pai, continua a nos direcionar, a nos guiar, continua a nos inspirar. Em especial, quero te colocar aqui, Pai, pedindo pelo pastor Carlos e a Tati, que eles continuem, ó Pai, sendo sustentados pelo Senhor, a ser esse casal que nos lidera, Pai, em busca de atingir o objetivo. Fica conosco, Deus, perdoa as nossas falhas. Te peço que o Senhor abençoe quem também está assistindo esse vídeo. Seja, Pai, a bênção que essa pessoa precisa, que esse casal precisa. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Chegamos ao final, João. Agora dá para dar uma Deus abençoe. relaxada. Deus abençoe.